Caro ministro Alexandre Padilha, eu apenas endosso tudo o que foi dito ao seu respeito, acrescentando apenas, como gaúcha, lhe agradecer o que no início deste ano Vossa Excelência fez em relação ao grave incêndio que houve lá em Santa Maria. Então, a sua atuação foi reconhecida por todos os gaúchos e eu faço questão agora de reconhecer. Eu compartilho tudo o que disse o senador Moca em relação à questão da municipalização. A média de 25% a 30% da aplicação, e o Vossa Excelência já sabe. A dificuldade que o senador Moca, eu vou dar em números, da questão das emendas individuais e de bancada na área da saúde. A reclamação de deputados e senadores do senhor ouve deve ser todo dia. 70% da demanda não é atendida, e mesmo quando o recurso é empenhado, a demora para ser efetivada e efetivamente pago é grande. De 15 pedidos de hospitais do meu estado, do Rio Grande do Sul, das emendas individuais, no ano passado, 2012, só 5 foram empenhadas. Também, como foi falado aqui, do reajuste das tabelas do SUS, que Vossa Excelência tem um posicionamento a respeito disso. As santas casas trabalham com limitação de recursos e grande parte é suporte importante para o atendimento do SUS, no máximo, até mais de 60% das santas casas, e hospitais comunitários ou filantrópicos. Muitos pedidos também, ministro Alexandre Padilha, de renovação do certificado de filantropia, que garante o acesso a esse recurso, demora, às vezes, 2 anos para ser analisado. Existe algum caminho para... claro, queremos que separe o joio do trigo, não admitimos que a filantropia, como se falou, prevaleça, mas sim aquelas instituições que são sérias, e no meu estado a regra é esta. Eu queria dizer também, Vossa Excelência, queria apenas uma questão de justiça. Vossa Excelência falou da questão que dá 60 dias para o SUS iniciar o tratamento contra o câncer. Eu fui apenas a relatora, eu preciso dizer que o autor foi o ex-senador Osmar Dias, teve um substitutivo importante da Câmara, já está sancionado, e eu até pergunto ao senhor quando é que a gente pode aplicação dessa lei. Quanto à obesidade, ministro, Vossa Excelência lembrou que é um drama grave isso no nosso país. Eu pedi já uma audiência pública ao presidente da Comissão de Assuntos Sociais para discutir esse tema relacionado à obesidade, que é bastante grave. Outro tema que Vossa Excelência, digamos, não abordou até porque é muita coisa no seu ministério, a questão da saúde do homem. O percentual de índice de câncer de próstata tem aumentado, e a questão da prevenção é fundamental. Também solicitei uma audiência pública para tratar dessas questões, tendo em vista que no Nordeste tem umas sequelas por conta desses problemas de falta de prevenção, que são muito graves, às vezes mutilando meninos jovens por conta da incidência dessas questões. Então, eu queria saber do senhor. Fiz também aqui 2 audiências públicas sobre a questão dos acidentes de motos. É muito grave, ministro, é muito grave isso, e a gente percebe que é necessário uma transversalidade entre as suas ações do ponto de vista do atendimento, e também o Ministério da Justiça com a questão do Denatran para encontrar. Nós estamos discutindo aqui normas de segurança para evitar essa mortandade, essa carnificina que tem. Enquanto não melhora o transporte público coletivo, a moto vai continuar sendo esse instrumento de trabalho. Então, eu queria só saber do senhor se tem um índice de ocupação de UTIs por acidentado de moto, especificamente, para nos dar ideia dessa gravidade. Queria também saber do senhor... Há uma discussão hoje sobre a questão da dependência química. Eu apresentei aqui a relatoria de um projeto que atenua a questão vendo o dependente químico como um doente, não como um criminoso. E aí a internação compulsória ou involuntária, Vossa Excelência esteve lá numa Cracolândia, em São Paulo. É uma questão muito importante. No meu relatório, observa que é preciso ouvir especialistas em saúde e um juiz. Quer dizer, é preservada a individualidade e o direito da pessoa. Então, sobre essa questão, quantos CAPs AD nós temos no Brasil? Onde elas estão concentradas? A gripe aviária, H1N1, que é aqui está o vírus que está no Brasil, ela mudou na China. Está com H7N9, que é uma outra cepa muito grave. Então, eu queria saber de Vossa Excelência sobre isso e alguma coisa também sobre a política do Ministério da Saúde para tratamento do doente renal crônico. E, por fim, o senhor está tendo um desempenho tão elogiável no Ministério da Saúde, se o senhor vai deixar esse ministério para ser candidato ao governo de São Paulo. Aí já falou a jornalista, né? Ministro, para responder
Senhor presidente, muito obrigado. Isso que eu ia comentar. Me lembrou agora a jornalista Ana Amélia, para quem eu dei muitas entrevistas lá aqui na RBS, tudo várias vezes. Agora com essa última pergunta, viu, senadora? Reafirmar o que eu tenho dito sempre, como médico, como profissional de saúde, não tem nada que me honre mais do que a missão que eu assumo hoje, que a presidenta Dilma me delegou. Tem muitos problemas para enfrentar na saúde do país, estou dedicado a isso. Outro dia me perguntaram, porque discutiu, tem prazo para decidir isso, prazo para decidir isso. Eu falei, o único prazo que eu estou pensando agora é como reduzir o prazo das filas, do tempo de espera, do registro de medicamentos. É nisso que eu estou dedicado. Quero agradecer as várias perguntas, comentários, além, obviamente, dos elogios, e sempre dá mais energia para enfrentar os desafios que nós temos. E quero começar respondendo sobre o tema da influenza. Os vírus que circulam no mundo e é o que circula no Brasil e é para o qual nós temos a vacina e que está sendo aplicada até o dia 26 de abril, encerra a campanha nacional de vacinação, são para os 3 tipos de vírus que mais circularam no mundo e que tiveram os casos mais graves que a Organização Mundial de Saúde seleciona sempre. O que nós temos, o que mais circula é o H1N1, que é o que foi chamado de gripe suína erroneamente, né? Não é o da gripe aviária também, que é dito também. E que foi o que teve a pandemia em 2009, ele continua circulando ainda. Então esse é o principal vírus que circula, além de outros 2, que essa vacina protege contra esses vírus. Nós temos uma situação na China hoje, e o Ministério da Saúde está vigilante, com informes diários, junto com a Organização Mundial de Saúde, tem um grupo interministerial que nós reunimos semanalmente também aqui, que é uma situação bastante concentrada, não existe clareza ainda sobre qual que é a fonte de transmissão de um tipo de vírus, é como se fosse uma mutação, uma variação do vírus da gripe, provavelmente tem a ver com contato de aves vivas, né, no manuseio das aves vivas ou da ave sem estar cozinhada, sem ser cozida, sem ser frita, que acontece em alguns mercados chineses. Não existe transmissão, o que a gente chama de transmissão sustentada de pessoa para pessoa. É isso que a Organização Mundial de Saúde caracteriza até esse momento. A transmissão tem sido de quem teve contato com essas aves vivas, concentrado na China. E o Brasil, desde 2006, quando começou o risco de disseminação mundial da então chamada gripe aviária, começou a adotar medidas nos portos, aeroportos, que são mantidas desde essa época, de restrição de entrada de aves vivas no nosso país ou aves não cozidas quando vêm daquela região. Então, essas restrições já existem, são mantidas e permanecem. Além disso, existe uma vigilância dos nossos portos e aeroportos quando entram o que nós chamamos de especiarias, né? Alguns pratos típicos do Sudeste Asiático que são feitos ainda no Brasil pela comunidade chinesa, que é língua de galo, alguns produtos que são feitos a partir dessas aves, também existe uma vigilância específica em relação a isso. Nós vamos manter essa vigilância. Por enquanto não existe nenhuma recomendação, tanto da Organização Mundial de Saúde, quanto da OIE, quanto da FAO, de qualquer tipo de restrição comercial a produtos que venham da China, como também de qualquer restrição de deslocamento de viagens de brasileiros para a China. Não existe restrição sobre isso, também não existe nenhum tipo de recomendação de restrição de vigilância de pessoas que venham da China para o Brasil. Então vamos manter essa situação de vigilância e chamar a atenção para todo mundo que até o dia 26 de abril é o prazo final para a campanha nacional de vacinação. O estado do Rio Grande do Sul, senadora Ana Amélia, tem sido o estado campeão na vacinação, atingiu as metas. No sábado à tarde eu estive lá, Santa Catarina também, são os estados que mais vacinaram. Alguns estados ainda estão bastante abaixo da meta, é muito importante. Nós temos 3 dias para comparecer às unidades básicas de saúde. Nós estamos chamando a atenção para 2 grupos específicos. O Brasil é o único país, não é o único, mas é um dos poucos países, da nossa dimensão é o único, que garante a vacina de graça para todos os grupos recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Só para o senhor ter ideia, presidente, o Brasil hoje, o Ministério da Saúde está produzindo 44 milhões de doses na parceria com o Butantan, produzindo e comprando. Isso é metade do que vai ser distribuído de vacinas para gripe influenza em todo o hemisfério sul do mundo.
todo o hemisfério do sul do mundo serão aplicados 90 milhões de doses. O Brasil está aplicando, adquiriu e produziu 44 milhões de doses, né? Então, nós temos até sexta-feira, estamos reforçando a campanha de vacinação. E a outra arma que nós temos é o medicamento chamado oseltamivir, que é o Tamiflu, que é distribuído gratuitamente também. O Ministério da Saúde, em 2011, mudou a indicação desse medicamento para mais fácil distribuição em todo o país, recomendação para os médicos. E essa variação da influenza que existe na China, esse tipo de vírus, essa variação do vírus também é sensível a esse medicamento, o Tamiflu, o oseltamivir. Ele é para os vírus da gripe. Então, é um medicamento quando a pessoa chama Tamiflu, quando a pessoa começa a ter uma síndrome de gripe, febre, tosse, secreção, sobretudo se tiver entre os chamados grupos de risco, que podem evoluir para casos mais graves, deve começar a receber, a tomar esse medicamento de imediato. Estou à disposição, senadora, para os debates, para as audiências, tanto de obesidade quanto de saúde do homem, para que a gente possa reforçar esse debate quando tiver situação específica. E em relação ao tema das motos, nós estimamos, alguns municípios têm isso bem controlado, nós estimamos que de 30% a 35% dos atendimentos na urgência e emergência hoje são de pacientes vítimas de acidente de carro e de moto, e 40% a 45% da lotação dos leitos de UTI no país hoje, dos públicos, dos credenciados ao SUS, são de vítimas de acidente de carro e de moto. Só em 2011 foram investidos 200 milhões de reais no primeiro atendimento, sem contar o custo na UTI, na reabilitação, todos os outros atendimentos nessa situação, para os senhores terem ideia do impacto que isso tem para a área da saúde. Em relação aos SEBAS, eu mostrei os dados aqui. Nós tivemos um crescimento acelerando a emissão dos certificados dos SEBAS para os hospitais filantrópicos. Em 2011 foram 238 emitidos, 2012 436, então quase o dobro. Em 2013, nos primeiros 2 meses, 106 já emitidos. A gente sabe que esse sistema é importante que seja cada vez mais ágil. Tem várias situações onde tem morosidade na documentação do hospital, ou mesmo da análise pelo Ministério, e algumas restrições. Esse é um debate dentro do governo, inclusive tem uma proposta já de construção, estamos dialogando com a Câmara, é importante dialogar isso com o Senado, de mudança na lei dos SEBAS, que foi criada por esse Congresso, para que a gente possa aprimorar a lei dos SEBAS para acelerar o registro e, sobretudo, a renovação dos SEBAS de vários hospitais filantrópicos.